Hoje estaremos dando continuidade à nossa série de aulas acerca do método teológico, que, como nós já falamos, passa por 4 etapas, por 4 passos, que nós chamamos também de aspectos, 4 aspectos do método teológico. Primeiro, o aspecto prático, ou seja, a situação que você está enfrentando, o desafio que tem diante de você, a pergunta que você quer responder. Segundo, nós temos o aspecto racional, que envolve não o uso da lógica de Aristóteles, mas envolve sim o uso da cultura. Quando, usando os mecanismos da cultura, da observação, nós vamos procurar compreender melhor aquele problema, aquela situação que está requerendo de nós uma pergunta. Vimos também o aspecto reprodutivo, enfatizando o aspecto reprodutivo no que diz respeito a leituras científicas, e ali o que nós quisemos enfatizar é que mesmo autores que de repente nada tem a ver com a teologia e que ainda, quem sabe, alguns nem tiveram a feliz experiência de encontrar-se com Jesus, mesmo aquilo que esses autores e cientistas produzem pode nos ser útil à medida em que nós estamos querendo entender melhor o mundo à nossa volta. Foi quando nós falamos da graça comum, né? A graça comum é essa bênção que vem sobre todo ser humano. E através da graça comum aqui nós temos isso. Ou seja, Deus ele é tão bondoso que ele derrama a sua graça até mesmo sobre um cientista ateu. E às vezes esse cientista, quando está pesquisando um determinado assunto, ele consegue enxergar aspectos que são importantes para nós. Eu estou dizendo isso para mostrar que quando nós queremos poder falar de Deus de uma forma responsável, abençoadora e relevante para o mundo à nossa volta, nós precisamos passar por esse aspecto que é o aspecto racional, o uso da cultura. Ou melhor dizendo, o aspecto reprodutivo. Aspecto reprodutivo, o uso da cultura e também a leitura científica da qual estamos falando, são aspectos que estão entrelaçados. Mas vimos então o aspecto reprodutivo, que envolve essa leitura científica que nós falamos, mas também a leitura teológica. E aqui está uma questão de sabedoria e de humildade. Porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos ensina que é na multidão dos conselheiros que está a sabedoria. E então, quando nós nos damos conta de que nós não somos a primeira expressão da igreja, na verdade, nós cremos que possivelmente já somos a última geração antes da volta gloriosa de Jesus, então nós precisamos ouvir o que as pessoas que viveram antes de nós falaram. E é por isso que quando eu estou buscando resposta para uma situação que eu estou enfrentando, voltar os olhos para o passado é algo útil. E nós, na última aula, nós apresentamos a importância de alguns documentos, alguns credos, confissões de fé que foram produzidos especialmente no período da Reforma e da chamada pós-reforma, né? Ou seja, no século seguinte da Reforma Protestante. Esse período das confissões, né, das confissões de fé, onde assembleias, onde grupos procuraram colocar no papel, de uma forma organizada, a sua fé, a sua teologia, esses documentos para nós são preciosos. Não que nós façamos deles uma regra de fé e prática, porque como nós vimos na aula anterior, até eles próprios, como é o caso da Confissão de Fé de Westminster, ela própria diz que todo concílio está sujeito a enganos. Então, em momento nenhum, ao apresentarmos uma confissão de fé, nós estamos falando que, olha, isso aqui é regra de fé e prática. Não, não. Regra de fé e prática é a Bíblia. Só que esses documentos nos ajudam em muito,
porque eles nos ajudam a entender o que a igreja pensou sobre assuntos importantes, como a natureza, as duas naturezas de Cristo, salvação, quem é Deus, Trindade. Esses documentos e esses irmãos do passado fizeram o favor. Deus os usou para nos abençoar, fazendo como que um resumo, uma síntese desse pensamento cristão. Então, sempre quando nós estamos ajudando pessoas a iniciarem os seus estudos teológicos, sempre quando nós estamos introduzindo as pessoas no campo da teologia, nós os apresentamos a esses documentos, para que você tenha uma base segura, não para fazer dele um guia, né? Ou seja, o nosso guia, a nossa regra é Bíblia, mas são elementos, instrumentos que nos auxiliam a caminhar de uma forma segura. Hoje nós estaremos caminhando para a conclusão dessa série de aulas sobre método teológico. Estaremos falando sobre o método, o aspecto produtivo do método, porque não é só reproduzir e ver o que os outros falaram, você tem que falar algo novo. Por que você tem que falar algo novo? Porque é você que está vivendo na sua cidade, no seu país, na sua situação. Martinho Lutero não viveu onde você está vivendo, João Calvino não, João Wesley, Charles Finney, e enfim, esses grandes pensadores, eles viveram em outra época. Foram usados por Deus em outra época. Agora, Deus quer usar você. Então, nós procuramos estudar e ver tudo isso, mas agora nós vamos chegar ao momento onde nós vamos dar a resposta. Então vamos falar sobre o método, o aspecto reprodutivo, e de uma forma muito interessante, vamos ver como que na própria Bíblia nós encontramos, na verdade são vários exemplos que nós temos, mas nós vamos nos deter em um exemplo, que é o exemplo de João. E vamos ver como é que o evangelista João, ao escrever o seu evangelho, ele aplica esses 4 passos e consegue ser uma bênção para aquela geração ali da virada do primeiro para o segundo século, e continua sendo bênção até hoje. Então, que Deus abra o seu coração, o seu entendimento, e que muito mais do que informações novas, você esteja experimentando uma paixão nova pelo Senhor, desejo de conhecer Deus, de servir Deus e de ser instrumento nas mãos de Deus para abençoar vidas. Finalmente, então, chegamos agora no aspecto produtivo da teologia. Nós temos falado que teologia é um discurso acerca de Deus. E a teologia é, por natureza, viva. A teologia é uma teologia viva, porque a vida ela é dinâmica. Deus é um Deus dinâmico. As coisas acontecem, os dias mudam, situações novas surgem. A todo dia, a cada novo dia, nós estamos sendo desafiados a falar de Deus para as pessoas, mas falar de Deus de uma forma relevante, falar do Evangelho de uma forma relevante. Nós fomos colocados aqui para sermos testemunhas usadas pelo Pai para abençoar e abraçar as pessoas através da mensagem. Então, você poderia fazer todo aquele trajeto. Vamos imaginar, você está com um problema, a sua cidade tem um problema, seja o problema da fome, da violência, seja qual problema que for, tem um problema, precisa ser resolvido. E de repente você vai, Deus toca no seu coração, você vê a situação e você quer realmente ser usado pelo Senhor e se dispõe a caminhar. Você usa os elementos da cultura, você procura conhecer bem o problema para entender. Não adianta querer dar a resposta para um problema que você não entende. Não, você fez, você entendeu. Aí você começa a pesquisar
Você vai ler, vai ver se alguém mais está estudando a mesma situação, se alguém mais está pesquisando acerca do mesmo tema. Você se dispõe, você vai ao encontro do conhecimento já produzido e lê livros científicos e, dependendo a área, dependendo do problema, você vai ler livro de sociologia, dependendo você vai estudar um pouco de psicologia, dependendo você vai fazer outras pesquisas. Você fez todo esse caminho. Aí, como nós fomos chamados para falar a respeito de Deus de uma forma responsável, e a palavra de Deus nos diz que aquele que ensina, esmere-se em fazê-lo, o que você já fez? Então, ao invés de simplesmente ficar com isso e já querer dar uma resposta, não. Você gasta tempo, você vai ler a Bíblia, e não só a Bíblia, mas você vai ler o que os outros homens de Deus, outras pessoas que usadas por Deus para fazer grandes obras no seu tempo, o que eles falaram, o que eles abordaram sobre esse assunto, sobre aquele, e você já fez tudo isso. Mas se você parar por aí, não adiantou nada. Não adiantou nada. Se você passar pelo primeiro passo, prático, passar pelo segundo, racional, uso da cultura, passar pelo terceiro, reprodutivo, mas ficou aí parado, você não chegou a lugar nenhum. Porque o grande desafio é você agora, depois de ter entendido, se alimentado, buscado, clamado a Deus também, ou evidentemente é o Espírito Santo através de você que vai ajudar você a fazer isso. Depois de tudo isso, então você vai produzir uma resposta. Você vai escrever alguma coisa, você vai falar alguma coisa, você vai chegar a algumas conclusões que vão ajudar você a chegar novamente no ponto de início. Lembra, o ponto de partida é a vida. É a vida, é os problemas, é as lutas do dia a dia. Então você chega de novo naquele que é o ponto inicial e então você está em condição de dar uma resposta. Agora, um aspecto importante. Quando nós falamos em dar uma resposta para o problema, nós não estamos pensando simplesmente em escrever um artigo, um problema. Não estamos falando simplesmente em escrever escrever um livro, um artigo para o jornal. Teologia, na verdade, ela é combustível para a ação. É combustível para a ação. Então, se a sua vida foi tocada, de repente, vamos imaginar o problema da violência doméstica, a violência infantil, e você pesquisou o problema, entendeu melhor, e à luz da palavra de Deus, evidentemente, você encontrou ali tantos elementos para tratar do problema. Onde há violência doméstica, a violência contra as crianças, não é só a criança que sofre, é uma sociedade que sofre, é uma família que sofre. E você leu e você entendeu tudo aquilo, o que é que você tem na mão? Se você tiver só papel, só um artigo bonito para escrever e tal, eu vou falar, você não chegou em lugar nenhum. Agora, se você tem ali material que você escreveu, etc., e com base naquilo, agora você está em condição de se levantar e desafiar as pessoas que vivem ao seu redor. Desafiar a cidade, falar, olha, agora, diante de Deus, nós estamos com um problema, temos que resolver, o que nós vamos fazer? Vamos reunir, vamos formar uma comissão aqui na cidade que vai começar a lidar com esse problema. Como é que nós vamos fazer? Não tem o problema de pessoas que já foram vítimas de violência, crianças. O que nós vamos fazer primeiro para evitar que outras crianças sofram a mesma violência? O que nós vamos fazer para tratar daquelas que já sofreram? Entendeu? Entendeu? Entendeu que o aspecto produtivo e o fazer teológico não é ficar sentado lá ao redor da sua mesa, uma prateleira cheia de livros, refletindo sobre a vida, sobre as coisas. Não, meu amigo. Fazer teologia é arregaçar as mangas e estar disposto ao trabalho.
Nós vivemos num mundo onde há um grande desafio. Um desafio de alcançar as crianças entre 4 a 14 anos. Esse é o maior desafio que nós temos hoje. Deixa eu repetir. Hoje, se você dividir a população da Terra em 3, você pega o número total, 7 bilhões e tanto, divide em 3. 1/3 da população da Terra hoje tem entre 4 a 14 anos. O que nós estamos fazendo para alcançar essas crianças? O que nós estamos fazendo para alcançar essas crianças? Nós precisamos, então, olhar a teologia, a reflexão teológica, como uma preparação para o trabalho. E depois, com base naquilo que Deus já nos ensinou, com base naquilo que nós já aprendemos, então nós nos dispomos a agir, nos dispomos a sair, nos dispomos a trabalhar. E então podemos fazer um discurso acerca de Deus. E isso é teologia. E fazemos esse discurso não apenas com as nossas palavras, mas fazemos com a nossa vida. Um dos mecanismos que nós usamos durante todo esse curso, você já deve ter percebido isso, evidentemente, é a questão da repetição. Nós vamos repetindo os temas e os conceitos com enfoques diferentes, em situações diferentes, para que isso fique na sua mente, certo? E é por isso que também, desde o início, nós já falamos, não se preocupe se você está iniciando e parece que é tanta informação, tanta coisa. Continua caminhando, que você vai, daqui a pouco, perceber que a sua mente vai começar a trabalhar e você vai entender melhor essas coisas. E não só isso. Porque, olha, eu não creio, e é por isso que nós estamos nesse ministério, Eternity and Grace, eu não creio que Deus despertou o seu coração para investir tempo fazendo esse curso, seja na internet, seja em classes, com monitores e através do DVD. Eu não creio que Deus, Ele despertou você para investir tempo nesse curso à toa. Não creio. Deus, Ele tem propósito na sua vida. E o grande propósito é que Deus quer mudar esse mundo, Deus quer fazer grandes coisas através de você. Deus está precisando de pessoas que conheçam a Bíblia, pessoas que conheçam melhor quem Ele é, pessoas que saibam pesquisar e estudar com profundidade, mas acima de tudo, pessoas que, à semelhança de Isaías, lá no capítulo 6, depois de ter a visão do trono, é isso que a teologia faz. A teologia nos ajuda, quando nós estamos estudando, nós conseguimos olhar e ver o trono de Deus. E então, o que o Senhor deseja é que, à medida em que nós vamos tendo essa visão da grandeza e da glória de Deus, nós nos levantemos, reconhecendo que nada somos e que tudo dependemos do Pai e da obra de Cristo a nosso favor, mas nos levantamos afirmando: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Que esse seja o desejo do seu coração, que essa seja a sua atitude, que teologia para você não seja uma coisa qualquer, mas que seja preparação para o trabalho. E com alegria você diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me para ser uma bênção para essa geração. Vamos ver agora um excelente exemplo de como usar esse método teológico. Esse método que começa pelo aspecto prático, passa pelo uso da cultura, o aspecto racional, é reprodutivo e ao mesmo tempo produtivo. E nós vamos ver esse exemplo no Evangelho de João. Eu sei que alguém, talvez mais atento, já fale: olha, mas como que a gente vai encontrar um exemplo de fazer teologia na Bíblia? Porque Bíblia é Bíblia, teologia é teologia. Sim,
Mas depois, daqui mais algumas aulas na sequência, nós vamos falar sobre a inspiração, sobre como que esse livro foi escrito. E você vai entender então que João, assim como os outros escritores, ao escrever a palavra de Deus, eles o fizeram sob a inspiração do Espírito Santo, mas fizeram de tal forma que eles utilizaram os seus recursos. Em outras palavras, ao escrever o Evangelho, os homens, só adiantando isso na verdade é matéria lá sob inspiração, quando João e os outros escritores escreveram a Bíblia, eles não foram assim igual uma caneta ou um lápis na mão de Deus e pessoas que simplesmente Deus colocou na cabeça deles o que era para ser escrito e eles foram escrevendo. Não. Foram usados com os seus talentos, o Espírito Santo os dirigiu, eles trabalharam, fizeram todo aquele trabalho e eu digo mais, alguns nem tinham a noção de que estavam escrevendo um livro sagrado, mas eles eram apenas escritores, o grande autor é Deus. Então, com isso que eu estou dizendo aqui, quando João ele escreveu o Evangelho, Deus estava agindo nele totalmente, no seu coração, na sua mente, e João estava usando, na verdade, aquilo que ele havia aprendido do próprio Senhor Jesus Cristo, no melhor de todos os seminários, a melhor de todas as escolas teológicas que já surgiu, que foi aquela dos 12 discípulos junto de Jesus Cristo. Então, ele usou aquilo, estava cheio de Deus, mas sem ter a noção, a ideia de que naquele momento ele estava assim sendo usado para escrever um livro que teria o mesmo valor que o livro de Gênesis ou qualquer outro livro do Antigo Testamento. Mas estou apenas adiantando alguma coisa aqui só para já aguçar, quem sabe, a sua mente, para você ficar aí também na expectativa do que nós vamos ver quando estivermos falando sobre como esse livro precioso, que é a Palavra de Deus, foi produzido. Mas eu gostaria de ler aqui com você, no primeiro capítulo de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 5, e depois eu vou ler o versículo 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E o versículo 14 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Primeiramente, o que nós precisamos aqui compreender são algumas diferenças básicas que existem entre os 4 evangelhos. Nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são os chamados evangelhos sinóticos, que significa semelhantes. Se você pegar o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas e colocar lado a lado, você vai perceber muita semelhança. Muitas semelhanças em passagens, na maneira de apresentar os assuntos. Foram textos produzidos num mesmo ambiente, que era o ambiente judaico, lá a região da Palestina, ainda que Marcos tenha enfatizado os romanos e assim por diante, mas foram escritos, esses 3, eles foram escritos por volta do ano 45, 50 da era cristã.
certo? É difícil alguém chegar e falar categoricamente, não, isso foi escrito no mês de março do ano de 46, não tem como. Então, os livros eles vão colocar datas que variam, mas certamente foi nesse período, entre meados do século I. Em outras palavras, nós estamos falando que os 3 primeiros evangelhos foi escrito aí, quem sabe, de 15 a 20 anos após a ressurreição de Jesus Cristo. E João, ele não está entre os chamados livros sinóticos. Ele não faz parte desse grupo. E por que não faz? Porque João, o Evangelho de João foi escrito não no ano 45, em meados do século, mas foi escrito lá no final do século, lá já por volta do ano 90. No ano 90 da era cristã, então, nós temos João escrevendo o seu Evangelho. E João, você sabe, não escreveu apenas o Evangelho de João. Ele escreveu as 3 cartas, primeira, segunda e terceira carta de João, e o precioso livro do Apocalipse, e todos esses escritos produzidos mais ou menos no período do ano 90, em épocas distintas. E nós vamos começar a ver então, à medida que nós olhamos o Evangelho de João, nós vamos encontrar esses 3 aspectos da produção teológica na vida de João. Primeiramente, você acompanhou a leitura que fizemos aqui de 1 João, e nós poderíamos fazer uma pergunta para você. Qual que é uma, pelo menos, diferença marcante entre João e Mateus? Pensa. Quais são as diferenças que há entre João e Mateus? Eu nem vou falar de Marcos e Lucas, vamos pegar só João e Mateus. Como é que Mateus, ele inicia o Evangelho? Você nem precisa abrir lá, porque eu sei que isso já vem à sua mente. Começa com uma genealogia. Mateus inicia com uma genealogia. E diz, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, e assim por diante. Mateus, ele está escrevendo para judeus. Até o ano 45, nós temos então o Evangelho ali circunscrito àquela região da Judéia. Os apóstolos, pelo menos, estavam sediados ali em Jerusalém. Nós já temos, é claro, nesse período também o apóstolo Paulo, que não fez parte dos 12 que caminharam com Jesus. O Paulo, ele diz que ele é como um filho nascido fora do tempo, porque a experiência dele foi depois, lá no caminho de Damasco, mas sabemos que Deus o chamou realmente para ser o apóstolo dos gentios, e ele, naquele período, já estava lá fazendo as viagens missionárias e desenvolvendo, já dando início ao seu ministério, mas os apóstolos, entre eles João, estava na Judéia. E aqui nós começamos a ver o aspecto prático. Até o ano 45, havia uma maneira de se apresentar o Evangelho. Uma maneira que, no final do século I, num outro contexto, já não funcionava muito bem. E aqui nós já começamos nesse que é uma breve análise dos 4 evangelhos, nós começamos a ver como que a vida muda. Nós temos então Mateus evangelizando os judeus num ambiente judaico. E era algo até certo ponto fácil. Como assim fácil? Sim, era fácil, porque Mateus estava falando para pessoas que acreditavam no Antigo Testamento. Mateus, ele estava
fazendo a apresentação do Evangelho para pessoas que acreditavam nas profecias. Então bastava ele citar a genealogia, bastava ele mostrar então que Jesus Cristo era descendente direto de Davi, etc. Era só ele citar as passagens do Antigo Testamento, as profecias, e isso tinha valor para a audiência, tinha valor para aqueles que estavam ouvindo. Mas agora, quando nós pensamos em João, nós vamos ver que, ao escrever o Evangelho, ele já estava numa situação diferente. Enquanto João, presta bem atenção, nós falamos que a teologia tem que ser viva, porque a vida ela é dinâmica. Enquanto João estava tranquilo lá com os outros apóstolos, as coisas eram aparentemente fáceis. Em caso de dúvida, ele podia perguntar aos demais colegas, dava as suas opiniões. Na hora que ele saía lá pela rua, ia falar de Jesus para alguém, ele podia usar o mesmo método, né? Lembrar as pessoas das profecias, mostrar que Jesus realmente cumpriu, Jesus nasceu em Belém, a cidade de Davi, ele era da linhagem real, mostrar as passagens de Isaías. Quem sabe até pegar Isaías 53 e falar, olha aqui, ó, a descrição da morte do Messias é praticamente a descrição da crucificação de Cristo, enfim. Só que, como nós já falamos, a vida, ela muda. E ela muda de uma forma, muitas vezes, abrupta. Ela muda de repente. E foi exatamente isso que aconteceu com João. E João, ele se viu então numa nova situação. Numa situação em que ele teve que desenvolver o aspecto prático, o aspecto racional, o aspecto reprodutivo, até que ele conseguiu produzir. Logicamente, nós estamos falando de João, aqui ele teve uma situação toda especial, porque estava sendo instrumento na mão do Espírito Santo, mas João então ele usou uma nova maneira, uma nova abordagem de falar a respeito de Jesus Cristo, para falar a respeito da grandeza do nosso Deus. Mas isso agora nós veremos na próxima aula, onde nós estaremos vendo então João. Como é que João ele faz essa apresentação do Evangelho? E apenas uma curiosidade, João é a primeira pessoa, o evangelista João é a primeira pessoa na história da igreja que recebeu o título de teólogo. Isso lá nos primeiros concílios, né? Niceia, Constantinopla, Calcedônia, Efésios, os primeiros concílios da igreja, logo nos primeiros séculos, quando as doutrinas acerca da divindade de Cristo estavam sendo escritas e as pessoas debatendo tudo aquilo, eles se referiam e utilizaram muito o trabalho de João, porque João apresenta Jesus como Deus eterno, o Verbo que está desde o princípio com Deus. E o modo como eles se referiam a João era o teólogo. Então, na próxima aula nós estaremos verificando então e utilizando a aula para analisar a maneira de João. E vamos aprender com João, com a própria Bíblia, mas com o evangelista João, como é que nós podemos falar de Deus responsavelmente para a honra e glória do nosso Senhor. Hoje, então, nós vimos o aspecto reprodutivo, enfatizando algo que é fundamental. Enfatizando que, quando nós fazemos teologia, quando nós queremos produzir esse estudo, esse discurso a respeito de Deus, o que nós queremos não é simplesmente produzir novos escritos. Não, nós estamos querendo entender
a vida à nossa volta, entender o que Deus deseja falar para a nossa geração e usar isso como base, como fundamento para as nossas ações, para as nossas atitudes. Nós precisamos, através da nossa produção teológica, através daquilo que nós compreendemos da Escritura, nós devemos estar mais preparados, melhor preparados, para lavar os pés das pessoas à nossa volta. É para nos tornarmos simples como as crianças. É para nos tornarmos e tomarmos, melhor dizendo, a mesma atitude de Isaías, quando ele olha para o Senhor e diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é o aspecto prático. E um bom exemplo que nos ajuda a compreender bem essa caminhada está no evangelista João. E hoje nós fizemos uma breve introdução também dos 4 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas, que são os chamados sinóticos, escritos mais ou menos no mesmo período, ali por volta do ano 45 ao ano 50 da era cristã, e João, que já foi escrito já ao final do século, lá por volta do ano 90. Nesse primeiro momento, a vida tinha um ritmo. Eles estavam num ambiente judaico, as pessoas acreditavam no Antigo Testamento. Era fácil discutir aquelas questões, bastava abrir a Bíblia, conhecer as profecias, citar a genealogia e outras coisas mais, e é por isso que Mateus e os outros escritores também, Mateus, Marcos e Lucas, fazem uso desses recursos. Especialmente Mateus e Lucas fazem uso das genealogias. Agora, algumas coisas aconteceram entre o ano 45 e o ano 90, e isso mudou completamente a história. E João teve que enfrentar um grande desafio. Não apenas o desafio de ser o líder da igreja ali na virada do século, mas o desafio de falar de Deus e apresentar Jesus de uma maneira responsável agora num novo contexto. E é por isso que João, então, nos concílios que se seguiram, ele foi conhecido e foi mencionado como sendo o teólogo. Um grande exemplo, um grande modelo que nós temos para nós. Mas eu gostaria que você lesse aí o primeiro capítulo de João, e na próxima aula nós vamos ver então João seguindo esse método, esses 4 passos, e produzindo um discurso que foi tão importante para a época dele como para nós. Porque isso é a teologia. Quando ela realmente reflete o coração de Deus, quando ela realmente reflete aquilo que está no coração de Deus, ela abençoa a nossa geração, a geração seguinte, e produz frutos, frutos e frutos. Que Deus abençoe grandemente, que você seja aí onde Deus está te colocando, essa pessoa usada por Deus para conduzir multidões e conduzir muitas pessoas a um relacionamento profundo e verdadeiro com Deus através de Cristo.